Por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Agora, quando nós lemos o versículo 17, nós vemos Paulo falar de leve, porque a nossa leve e momentânea tribulação, nós podemos até imaginar que Paulo está sendo irônico aqui, porque o que Paulo vivenciou em seu chamado e ministério que Deus o confiou, olhando nós de forma humana, não foi nada leve, e não foi nada tão momentâneo. O que ele sofreu, o tanto que ele apanhou, teve certa vez que ele apanhou tanto, deram tanta paulada, tanta pedrada, que a Bíblia diz que o acharam que estava morto, e aí pararam de jogar pedra e dar pau nele. E aí pegam ele como cadáver e jogam ele para o lado de fora da cidade. E eu vou ler mais à frente esse texto. Mas aqui está falando, ele mesmo está dizendo, olha, essa leve, momentânea tribulação, ela vai produzir um peso de glória muito excelente. No versículo posterior, ele continua dizendo que nós não podemos estar atentando às coisas visíveis e palpáveis. Isso ele está dizendo, nós não podemos estar atentando, isso é dar primazia e atenção de forma primordial às coisas que se veem. Você está entendendo? Nós, não atentando nós às coisas que se veem, porque elas são passageiras, elas vão passar, elas vão acabar. Tem gente que hoje vive em prol somente do que se vê. E aí entra o crente Nutella. A pessoa que se move só por aquilo que vê. E atenta toda a sua vida, dando a primazia total às coisas da terra. Buscando sempre mais. E mais, é errado, pastor? Não é errado, desde que isso não seja prioridade.
desde que isso seja consequência da bênção de Deus, porque eu creio. Não me interprete mal essa noite em pensar que eu vou estar hoje fazendo uma apologia ao sofrimento e à pobreza. Não. Eu creio que Deus sempre quer nos abençoar. Na realidade quer, Ele já nos abençoou. E eu acredito e creio que o desejo dele sempre é nos dar mais e mais. Tanto que a Bíblia se fala de bênção. Não somente de coisas, mas de bênção que envolve todas as áreas da nossa vida. E nisso está a bênção de Deus sobre as nossas vidas, quando nós não buscamos, quando elas nos alcançam. Porque daí a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela nos enriquece. E isso não acrescenta dores. Então, existem pessoas que hoje estão atentando somente para as coisas que causam dores, em busca de mais. O meu carro, a minha casa, o meu sapato, a minha roupa, o meu isso, o meu aquilo. Irmão, nada é teu nessa terra, e nada é meu nessa terra. Nada. Ó, respira fundo. Nem esse oxigênio que encheu os teus pulmões é teu, nem meu. Se Deus fizer assim, ó, foi-se. Nada. E tem pessoas que dão a vida por tudo isso, atentando a tudo isso, se desgastam por tudo isso. E o que deveria ser prioridade não está nem em segundo plano, nem existe para muitas pessoas. Por isso a gente vive em uma geração Nutella, uma geração debaixo de depressão, uma geração debaixo de desistência, uma geração disse esses tempos, não sei se essa vez, agora na outra vez, quando o pastor Fernando mesmo falou, que a solução a forma mais rápida de resolver o problema no casamento, a saída mais rápida é o divórcio. E a gente tem visto isso se multiplicando nos últimos dias, onde as pessoas desistem facilmente. Por coisas fúteis, por coisas que não têm valor nenhum, as pessoas estão desistindo, elas estão retrocedendo. Uma geração muito rasa, mas eu creio, queridos, que Deus nos chamou para fazermos parte dessa geração, para sermos um instrumento de Deus para a transformação dessa geração, para mergulhá-los em Deus e no propósito eterno de Deus, porque é isso que Paulo já vinha falando. Não atente a essas coisas que são passageiras. Como eu disse, nada é nosso, nada é teu. Trabalhei a vida inteira, a minha casa, trabalhei a minha vida inteira para o meu carro, e trabalhou errado. Trabalhou errado porque trabalhou sem propósito, porque o carro e a casa, prova de que não é teu, e tudo que eu tenho também não é meu. Prova-se que quando a gente ir para o caixão, nós não vamos levar nada. Sim ou não? Esses dias eu vi um pastor falando, tem gente que está tão apegada às coisas, que eles vão construir também uma esfinge para, nos tempos antigos, acumular o ouro e tudo que conquistou para levar junto para o caixão. Não vai nada. Pode até levar para a esfinge, mas não vai desfrutar. Então tem pessoas que passam uma vida, trabalhando, se desgastando por coisas que se veem, por coisas terrenas, e que vão ficar. Mas eu quero deixar para o meu filho, quero deixar para a minha filha. Irmão, bem-aventurado o pai que deixa herança para os filhos. Sim, mas a bênção que Deus te alcançou,
Não se desgaste para acumular isso. Se desgaste para andar no propósito, porque isso virá de consequência. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Porque isso não é empolgante. Isso chega a ser desestimulante. Fala bonito. Desestimulador. Uau, como eu amo ouvir a sua voz. Chega a arrepiar, amor. Te amo. É isso. Porque por isso não gera muito barulho nesse momento. E eu nem quero que gere barulho. Eu quero que você seja conscientizado. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo do seu tempo? Para que você está vivendo? Por isso que para mim não tem exemplo maior que Paulo, como crente raiz. Um cara que gastou-se e deixou ser gastado pelo propósito do evangelho do reino de Deus. Morrendo para suas vontades para cumprir a vontade daquele que o chamou. Entendendo a responsabilidade que lhe foi incumbida. Só que toda a carga que Deus deu a Paulo, gerou a ele uma responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Olhe para alguém e diga responsabilidade. Isso é o maior desafio desta geração. Esse é o maior desafio. Não vamos nem falar de obra de Deus, de missão na África, de missão na Índia. Não vamos falar, não vamos tão longe. Vamos começar por dentro da nossa casa. Porque a responsabilidade de Deus sobre nós é as nações, amém? É as nações. Mas vamos começar por dentro de casa, não vamos sonhar muito longe, hoje não. Vamos começar dentro de casa. Responsabilidade. Antigamente, nós não podíamos sair para brincar sem antes arrumar a cama. Desenho? Não, arrumar a cama primeiro. Hoje? Alguns jovens dizem assim, eu já ouvi isso, né, amor? Para que arrumar? Se vai bagunçar tudo de novo? Irmão, não há responsabilidade nem no básico do básico. Então pense nas coisas eternas. Nós temos, infelizmente, uma geração Nutella que está fugindo das responsabilidades, por conta dos seus próprios interesses, por conta das suas próprias vontades, do seu egocentrismo, de que se não vai me beneficiar, eu não vou cooperar, de que não vai me ser favorável, então eu não vou botar a mão, porque as pessoas só querem algo que dê resultado imediato, para ontem, por aquilo que se vê. E Paulo está falando, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Por isso, quando você assume ser um cristão raiz, você assume a responsabilidade da qual Jesus nos incumbiu lá na cruz.
do reino de Deus. Ah, meu Deus, tem gente que está enganada nessa geração falando de reino. Eles falam de reino como se fosse uma vida livre, leve e solta. Eu faço o que eu quero, como eu quero. Pessoas que não querem o compromisso da responsabilidade, e tampouco está submisso a uma missão. Por isso Paulo, olha só, leve, momentânea tribulação. Sabe por que ele fala isso? Sabe o que eu entendo disso? Por que ele fala leve? Momentânea. Por que momentânea? Tanto sofrimento. Que sofrimento, pastor? Vamos ler agora assim. Aleluia. Tem crente aí, ó. Dá aleluia, irmão, ajuda. Dá um glória. Até as crianças estão sentindo o peso de glória que estão dando aleluia. Oh, meu Deus. Vocês estão tudo aí. Solta um pouco, irmão. Pode tirar o escudo. Deixa a espada pegar hoje, vai. Amém? Larga o escudinho de lado. Assim, diga para o irmão que faz, solta o escudo uma vez. Amém? Aleluia. Como se diz por aí, aceita que dói menos. É verdade. Aceita que dói menos. Larga a mão da sua vontade que dói menos. Menos tempo de deserto. Tem gente que está no deserto. Por quê? Porque fica lutando na sua vontade. Aceita logo. Toque alguém, aceita logo. Vai. Não adianta. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler. Vamos ler. Me acompanha aí, versículo 16 em diante. Quem achou pode dar um sinal de amém? Diz assim: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, veja bem o que ele vai se gloriar. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se algum vos devora, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Ainda mais em trabalhos, muito mais. Olha em que Paulo está se gloriando. Olha só, ainda mais. Ele está dizendo assim, ó, eu vou me gavar agora e vou falar porque eu faço ainda mais que todos esses que dizem que fazem. Mas olha o que ele faz, ou o que ele passa, ou o que ele enfrenta. Eu ainda muito mais,
muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes, não foi poucas, muitas vezes em perigo de morte. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Isso é, por 5 vezes ele foi açoitado, 40 chicotadas, menos uma, 39. Por 5 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrace. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Aqui está o registro da leve e momentâneas tribulações de Paulo. Leve e momentânea. Olha o relato do sofrimento do apóstolo Paulo. Quem já passou perto disso? Hoje eu perguntei para o pastor André, nós estávamos num bate-papo hoje antes do culto, e eu questionei: pastor, alguém te falou que quer parar? Alguém já te falou que quer desistir? Alguém já te falou que vou dar um tempo nesse negócio de igreja, né? Muito cansativo, responsabilidade, problemas. Irmão, Paulo era perseguido até pelos irmãos, querido. Açoite, naufrágio, pancadaria, sofrimento. E aí eu estava nessa conversa, né? Querendo tirar alguma sabedoria dali. Ele, não nessas palavras, mas uma vez e outra. Eu falei: pois bem, eu vi muitas vezes. O primeiro trabalho que eu assumi como encarregado, né? Pastorear, né? Foi juntamente com meu tio, pastor Moisés, que está aqui hoje, servindo conosco no ministério, né?
quando ele disse ainda pelo acidente que ele sofreu, quase morreu, né? Era para mim estar junto nesse carro, Deus livrou-me desse acidente, e ainda fui evangelizado por ele e pelo Marcelo. Cadê o Marcelo? Levanta a mão, Marcelo. O Marcelo estava nesse carro, o Marcelo quebrou um dente, né? Hã? Foi-se. Perdeu o dente inteiro com a pancada, estava cortado, eles foram medicados e tal, saíram do hospital e ileso, só coisinha assim de um dente e uma pancadinha. E aí eles já estavam no apartamento do tio, e eu cheguei nesse apartamento, cheguei na casa deles para ver, depois do trabalho. Eu não pude ir na viagem por causa do trabalho, na viagem que era para levar as roupinhas do irmão caçula do Marcelo, que tinha acabado de falecer, que é o meu primo. Com quantos anos o Rômulo? 11 anos. Foi atropelado na frente do apartamento, do prédio onde eu morava, aqui no centro de Novo Hamburgo, na rua Joaquim Nabuco. Nós estávamos almoçando quando ouvimos o grito. O carro tinha pego ele, estava indo para a escola. Tinha 11 anos. E infelizmente ele ficou muitos dias na UTI, né? E o tio Moisés fazia essa corrida, né? Todo dia daqui a Caxias, porque ele ficou na UTI em Caxias. Nesse dia ele faleceu. Eles iam levar as roupinhas, né? Para o velório, para fazer o velório, para levar o corpo lá para Catuípe ainda, lá para o interior. E eu era para estar junto nessa viagem. E Deus livrou de me de estar na viagem, porque o carro capotou. Quantas vezes virou? 3 vezes. Deu perca total, sobrando nada inteiro do carro, destruiu. E eles que estavam dentro, entre 4 ou 5, todos saíram ilesos, a não ser alguns machucadinhos assim. E eu me lembro que depois de tudo isso, eles tinham acabado de chegar no apartamento do hospital. E eu cheguei no apartamento, eu estava afastado do Evangelho. Afastado. Dando um tempo, que nem alguns dizem. Eu estava desviado, indo para o inferno, irmão. Eu não acredito em crente afastado ou parado. Você está indo para o céu ou para o inferno. Só tem 2 caminhos. A porta estreita ou a larga. Ah, pastor, mas é pesado isso, porque... coitadinho. Não, porque não é pesado, é real, é a verdade. Eu prefiro ser duro hoje com você, mas te levar para o céu comigo. Do que ser mole, passar a mão na tua cabeça e dizer, fica mais um tempinho. Não, Jesus vem, tu fica. E se Jesus não vem, quem sabe você vai antes. Então só tem 2 caminhos, o largo ou o estreito. É céu ou inferno, não tem meio termo. Então decida hoje, enquanto há tempo. Falo com temor e tremor aqui esta noite. Porque sei o que é ser livre da morte. Sei o que é ter livramento de morte. Como disse Paulo, se tenho que me gloriar, me glorio nas minhas fraquezas, porque também sofri. E ainda continuo sofrendo, e quero sofrer por amor a Jesus até ao arrebatamento da igreja. Ou quando Ele me chamar, eu quero estar prontinho, querido. E eu tenho convicção tão real disso, que se de 2 pessoas irem para o céu, desses todos que estão aqui, uma sou eu. Se o segundo está aqui, dá um aleluia. Quem sabe até o final a convicção aumenta em sua vida. Eu vou. Era castoreste cantarayaso. Maior desejo de Jesus é te ter. O maior desejo de Jesus não é te abençoar. O maior desejo de Jesus é te ter. Porque ele sabe que tudo que Ele te der aqui vai ficar aqui. Então o maior interesse de Senhor, me dá uma bênção hoje, eu quero... Não, Ele não quer te dar uma bênção, Ele quer te dar uma vida eterna. Porque todas as bênçãos já foi te dada lá na cruz, já foram me dadas lá na cruz. Por que eu não estou vivendo todas essas bênçãos ainda, pastor? Porque ainda falta eu me posicionar no propósito dEle. Porque Ele vai me abençoar para um propósito. Ei!
Uraxere maço. Era que a soia. Choriara maço. Deixa Ele te pegar por dentro hoje. Abra os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem a te dizer hoje. Abra os teus ouvidos. Não ignore a voz do Senhor se Ele está te falando hoje. Por favor. Por favor. Por favor. Quando eu cheguei no apartamento dele, entrei no quarto para ver como é que ele estava. O Marcelo estava na sala, num sofá deitado. E eles não reclamaram de dor, não reclamaram do acidente. O outro já estava sendo levado para ser enterrado. Eu chego no quarto e o tio, pastor Moisés, ele olhou para mim e disse assim: Ziel, Deus tem um chamado na tua vida, Ziel. Eu saí do quarto já meio quebrantado. Cheguei na sala. Está o Marcelinho, mais conhecido Marcelinho. A Marcelinho com os dentes todos sujos de sangue, a boca toda ensanguentada, aquele sangue que secou ali nos dentes dele, na boca dele. E ele todo ensanguentado, sem um dente, machucado. Ele olha para mim e diz assim, não reclamou do dente, não reclamou do machucado. Ele olhou para mim e disse assim: primo, volta para Jesus, primo. Volta para Jesus. O irmãozinho dele recém tinha falecido. Estava dentro do carro fúnebre indo para Catuípe. Ele recém tinha sofrido um acidente, quase morte. E ele olha para mim, não está preocupado com nada disso. Sim, sofrendo, sim. Mas ele ainda olha para mim e diz: primo, volta para Jesus. Obrigado, Marcelo, por sua vida. Obrigado, pastor Moisés, por sua vida. Porque aquela noite eu saí dali. Morava uma quadra. Cheguei no prédio onde morava, entrei no apartamento, entrei para dentro do quarto e dobrei os joelhos dentro do meu quarto e falei: Senhor, eis aqui a minha vida. Nada mais me importa senão te servir para sempre. Eu não cheguei na igreja, irmão, dentro do meu quarto. Ali eu voltei para Jesus. No outro dia sentei com minha esposa e disse: amor, nós só estamos perdendo. Chega de perder. Se nós só empatar já está bom. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Já vamos para 19 anos. E para a glória de Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E 2 anos e meio, nem 3 anos, não sei se deu 3 anos, me foi dada a incumbência de assumir uma congregação da Assembleia de Deus lá no bairro Guarani. Ô irmão, aqui na placa está Mevama, aqui por dentro ainda corre o sangue assembleiano que você não imagina. Eita glória! Isso é um vício, irmão. É um apego que é difícil você desapegar. Nós não somos Mevã. Nós não somos assembleianos. Nós não somos batista, não somos quadrangular. Nós somos de Cristo. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Tem gente que está morrendo abraçado numa placa, tão apegado na religiosidade. Deixa eu dizer, a religião não te leva a lugar nenhum, a não ser até a morte. Mas dizer, ser filho te leva à salvação eterna. E assumi aquele trabalho com 24 anos de idade, jovenzinho, ainda sou, né? Mas mais ainda.
Alguns crentes chegam para mim: ô pastor, a barba está ficando branca, hein, pastor? Tá. Sim, você fica me incomodando. Cada crente dá trabalho, irmão. Eu não sei por que crente dá trabalho, não vem de ajudar, dá trabalho, né? Misericórdia. Ajuda aí. Então, nesse tempo, desde os 24 anos, cuidando de igreja, cuidando de vidas, cuidando de pessoas, por inúmeras vezes, eu ouvi das pessoas desistirem, de pedir para parar. Chega a pedir: pastor, vou dar uma parada, vou dar um tempo, eu vou, sabe? Irmão, deixa eu dizer, não tem esse negócio de parar com Deus. Não, mas eu vou orar na minha casa, vou orar no meu quarto. Irmão, Deus não nos chamou para o individual, Deus nos chamou para o coletivo. Deus nos chamou para sermos parte de um corpo, não um membro isolado. Um membro isolado apodrece. De todos que pediram para mim para um dia pararem, nunca mais voltaram. Oxalá que Deus tenha misericórdia, mas porque entraram em uma frustração atrás de frustração, porque não foram correspondidos por aquilo que queriam, porque estavam fora do corpo. Ei, deixa eu te dizer, te liga no corpo, deixa as tuas raízes crescerem, seja enraizado em Cristo. Toque em alguém e diga: te liga, meu irmão. Toque em 2, 3, 4 pessoas, vai atrás de ti, na frente de ti. Toque em alguém e diga aí: te liga, meu irmão. Te liga. Fica ligado na videira verdadeira, não tem outro meio, se nós não formos os ramos conectados a Ele. Mas na videira não tem um ramo, são os ramos. Então, de todas as pessoas que chegaram para mim, aí hoje, conversando com o pastor André, me trouxe a memória Tomé. Tomé era crente, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, sim, vou te ajudar. Tomé era crente, sim ou não? Sim. Mas pensa no vacilão. Pensa no vacilão. Tu vai ver, você vai ouvir de Tomé 2 vezes na Bíblia, 3, no dia que foi separado, no dia que, ironicamente, quando Jesus disse que iria até Lázaro, porque estava morto, ele disse: vamos, porque ele está morto, já morreu, vamos a Jerusalém porque ele já morreu. E aí Tomé levanta, né? Todo mundo: vamos lá, então vamos lá. Aí Tomé levanta para não ficar indiferente, sem graça, que nem alguns estão me olhando aqui agora. Sem graça. Tomé se levanta, todo sem graça, e diz: sim, vamos lá também, e morreremos como ele. Porque Jesus estava sendo perseguido por causa do ministério, por causa do chamado. Ele disse: sim, vamos lá, e aí vamos morrer. Vamos ler esse texto? Oh, coisa boa, vamos. Onde está? Onde está? Ai, Jesus. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá. Arrebatou o texto daqui. Eu não posso perder tempo em procurar agora. Deixa eu citar. Olha aqui para mim. Arrebatou, sumiu. Apagar da Bíblia. Mas deixa eu citar aqui só para você entender. Ele disse: vamos nós. Vamos e morreremos como ele. Porque ele está dizendo: Jesus está nos levando à morte.
essa foi a segunda vez que Tomé apareceu. Primeiro ele apareceu quando mostra os nomes dos discípulos que Jesus chamou. Agora a segunda vez é quando ele não quer ficar indiferente, meio sem graça, ele se levanta num tom de ironia. Vamos lá mesmo, porque aí nós vamos morrer como Lázaro já está morto, nós vamos morrer também, bora. Querendo dar uma de machão, mas aqui ó. Vamos morrer também. Aqui ó. Porque depois daí você não ouviu mais falar em Tomé. Obrigado, meu mestre. Coisa boa ter crente inteligente perto da gente. 11:16. Vamos ler. João, é verdade, João. É verdade. Agora clareou. Depois que você falou, né? João 11:16, é isso, eu sabia que era isso. Sim, eu li antes ali. Sim. Vamos lá, olha só. Disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Machão ele, né? Valentão. Depois disso aqui, você não ouve mais falar de Tomé. Você só ouve falar de Tomé depois que Jesus ressuscita. E quando você ouve falar de Tomé, quando os discípulos sabem, Jesus aparece para os discípulos e Tomé estava onde? Não estava. Aonde que Tomé? Quando Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não. Aonde que ele estava? Dando um tempo. Diga comigo, crente Nutella. Vazou, apertou o cerco, a responsabilidade aumentou. Não é mais para mim. Não tenho mais tempo para isso. Esse negócio de chamar, de ir, de morte, ressuscitar. Não, ele sumiu. Ele só aparece depois que Jesus ressuscita. E quando Jesus aparece aos discípulos, onde que ele está? Não está. Aí os discípulos encontram ele e dizem: Tomé, Dídimo. Tinha que te contar a nova. Aconteceu, ele ressuscitou. Ele está vivo, cara. Ele está vivo. Tá de piada. Tá me tirando, se fosse hoje, né? Tá me tirando. Não, ele ressuscitou. Ele está vivo. Aí o que ele diz? Olha, só se eu ver para crer. Diga comigo, Nutella. Diga comigo, Nutella. Só se eu ver para crer. Aí de repente, a porta fechada, e pela parede, Jesus passa. É de arrepiar, né? Jesus transpassa a parede. E aí? Cheguei. Toca o dedinho aqui na ferida. É verdade. O cara aparece 1 ou 2 vezes na Bíblia. Agora Paulo. Eu encerro com um crente raiz. Atos 14. O que me custa, pastor, o ministério? O que é o ministério? O que significa ministério? A palavra ministério, amor, me ajuda aí. Simples. Vai, amor, me ajuda. Serviço. Serviço. Diga comigo, ministério. Serviço. Não é nosso, é dele que nos confiou. Tão grande responsabilidade. Eu não sei que evangelho você está vivendo ou você está crendo. Eu acredito no evangelho da Bíblia.
Eu acredito naqueles que morreram por amor a Jesus. Aquele que não aceitou ser crucificado, como ele foi crucificado, como Pedro disse, não, me põe de cabeça para baixo aí, eu não posso morrer como ele morreu, eu não sou digno. Eu ainda creio no evangelho daquele que deram sua cabeça em preço por amor a Jesus. E aquilo que lhes foi confiado, querido. Você acha que eles foram mortos? De que forma? Passeando na praia, na beira do lago da Galileia? Não! Foi fazendo a obra, cumprindo o ministério, servindo a Cristo. Acho que vai ser perseguido dando bandinha no shopping. Você acha que vai ser perseguido no WhatsApp, no Facebook? Eu postei lá, me bloquearam, reclamando, estão perseguindo os cristãos. Quem perseguindo o quê, irmão? Não é perseguição nada. Isso é Nutelinha. Estão me perseguindo, falaram no Facebook de mim. Que é Facebook? Está falando de ti, que se lasque Facebook. Eu quero Cristo, eu quero viver o reino, o evangelho genuíno e verdadeiro. Olá, que bom que você assistiu esse vídeo até aqui. Esperamos que ele tenha servido de bênção para você e a sua casa. Se isso aconteceu, te convidamos a compartilhar ele para que alcance ainda mais pessoas. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e tenha acesso a muitos outros vídeos como esse. Além disso, acompanhe o Mevando Novo Hamburgo no Facebook e no Instagram, onde disponibilizamos diariamente conteúdo de qualidade para abençoar você. Que Deus te abençoe e um abraço.